Olá, pessoal. Estamos começando mais um programa Elas Têm História. Depois de um períodozinho curtinho de pausa, a gente está de volta. E hoje o Elas está internacional, não é, minha amiga? Tudo bem, gente? Boa noite. A Lala falou certo, um período de férias, a gente estava precisando, vocês de casa também, afinal de contas, para não enjoar da gente, entendeu? Exatamente. A gente sempre brinca que o Elas Tem História é um programa, um podcast feito de campus para campus e dessa vez muito campista, mas também internacional, tá, gente? Não é pouca coisa, não. E a gente brinca também que a gente só traz amigo. Propositalmente, a gente só traz amigo, nada imparcial. A gente está recebendo aqui um antigo parceiro do Arquivo Público. Hoje a gente estava relembrando quando nos conhecemos em 2009. Eu e Larissa éramos estagiárias do arquivo. Eu lembro daquele dia perfeitamente, a gente sentado onde hoje é a sacristia. A gente está recebendo aqui o Lohan Vidal, que é professor da Universidade de La Rochelle, frequenta, coordena vários projetos que têm íntima relação com a nossa história. Lohan, muito obrigada por estar aqui hoje. Muito obrigado a vocês duas, né? Coisa boa. A gente que agradece, né? É uma honra, gente, ter o professor Lohan Vidal, a professora Maria Isabel está aqui também, nos acompanhando nos bastidores. Estão lá com a gente fazendo pesquisa já há um bom tempo, né? Acabaram nos incentivando também, né? Também. Algumas pesquisas que a gente desenvolve, inspirando, exatamente. E para a gente começar o programa, Lohan, eu vou te fazer essa primeira pergunta. Como que essa região, que a gente hoje chama de ecorregião de São Tomé, apareceu na sua vida? Então, ela apareceu a partir de um acaso, realmente. Foi exatamente em 2004, 2005, estava na Biblioteca Nacional, preparando trabalhando para a escritura de um livro, e no setor dos manuscritos, esperando um documento chegar, e enquanto isso estava jogando com as gavetas, e de repente encontrei uma notificação sobre a história de franceses na região Vallon dos Viados. Então peguei a referência, aliás, encomendei o documento e guardei essa documentação. Um ano depois, em 2006, justamente, você estava falando da Maria Isabel de Jesus Crisóstomo, nos conhecemos. E Isabel trabalhava com campus. E então apresentei para ela essa documentação sobre a presença francesa no Vallon dos Viados. E como... enfim, a vida continuou, e acontece que em 2007, 2008... começamos a trabalhar num projeto de livro sobre os franceses no Brasil. Ela escreveu um artigo sobre campus. E em 2009, ano da França no Brasil, decidimos vir em campus. É aí que foi realmente uma casa. Eu trabalhando com a presença francesa na região de Campos e ela trabalhando com a história da formação territorial de Campos. E foi uma primeira visita. Também nessa época a gente já conhecia a professora Teresa. Então, bom, enfim, foi um conjunto de acasos que se encontraram em torno de Campos. Coisa boa, gente. Aproveitar a ocasião e mandar um abraço, um beijo grande para Carlos Freitas também. Afinal de contas, foi Freitas que em 2009 disse, olha, nós vamos receber 2 pesquisadores aqui, mas a gente precisa buscar documentos para eles. Então, eu e Larissa ficamos ali imersa alguns dias, eu não lembro quantos dias, para poder disponibilizar essa documentação. Então, Freitas, que sempre foi nosso mestre, beijo grande para você, sempre fazendo falta, né? Sempre, um abraço. E você fez um retrospecto, né, até 2009. E de 2009 para cá, para quem está em casa, o quanto você conseguiu avançar individualmente, mas também coletivamente, nas suas pesquisas sobre os franceses em Campos e nessa grande região? Então, justamente em 2009, tinha conversado com Freitas que meu interesse era a questão dos franceses no Brasil. E, aos poucos, não paramos de voltar depois em Campos. Não vou dizer cada ano, mas com frequência, tanto ao convite da UENF, quanto para vir fazer pesquisas, enfim. E aos poucos surgiu a ideia de que
finalmente não ia ser possível, sozinho, ou nós dois com a Isabel, de fazer um trabalho sobre os franceses no Brasil e na região de Campos, e que seria melhor pensar num trabalho coletivo. Aí a ideia era trabalhar justamente com o arquivo municipal de Campos e também com a UENF, com o apoio da Teresa, que foi realmente uma pessoa também importante nessa história. Então, hoje, não sei se eu posso já pular para hoje, depois de todos esses momentos de pensamentos, etc., estamos realmente mergulhando dentro da preparação de um livro e de um livro coletivo. Eu acho que isso é bom. Finalmente, faz uns 15 anos que estamos vindo aqui na região de Campos. Eu falo estamos porque Maria Isabel de Jesus Crisóstomo, que é minha esposa, mas também pesquisadora, e a gente vem aqui, encontramos várias pessoas, até vocês duas, que não são mais as estagiárias de 2009, e decidimos fazer esse trabalho, entrar em contato, chamar outras pessoas, por exemplo, uma pessoa também importante, Sofiati, que tem também um olhar original, específico sobre a formação dessa região, que ele chama de ecorregião, de São Tomé, bom, e muitas outras pessoas. E aos poucos decidimos, não é para entrar apenas nesse, vamos dizer, ufanismo campista, mas decidimos ampliar um pouco a definição da região de Campos e passamos de Campos e da ecorregião de São Tomé para uma definição um pouco mais ampla. A gente vai pegar um pouco o sul do Espírito Santo, sul de Minas, a gente vai até Cabo Frio, enfim, é alguma coisa um pouco mais ampla, e hoje tem, sei lá, 20 ou mais de 20 pessoas trabalhando conosco, pessoas que já têm uma pesquisa, como dizer, comprovada e que vem apresentar uma síntese, ou pessoas que apostaram na proposta, que decidiram entrar com uma pesquisa só para ficar com esse desafio e aceitar o desafio de trabalhar sobre os franceses. Tem pessoas, como dizer, com mais experiência, tem jovens também. Eu acho que isso é importante nesse trabalho. Sim. E, Laurent, fala um pouquinho para quem está em casa entender quando que começa essa presença mais massiva dos franceses aqui na região. Bom, massiva, a gente tem que relativizar. Não tem nenhuma presença francesa massiva de maneira geral no Brasil. Em relação às outras presenças de imigrantes, que fossem europeus ou mesmo asiáticos, a presença francesa é uma presença muito reduzida. No máximo, quando houve o máximo de francês no Brasil, foi no final do 19, início do 20, tinha até 30 mil no Brasil todo. Então, na região de Campos, algumas centenas, talvez chegou a um pouco mais de 1000, mas é difícil ter uma ideia, não é maciça. No entanto, é importante dizer que, ao mesmo tempo, na história do Brasil, tem toda uma leitura da influência cultural da França. Então, essa presença vem, como dizer, acordar o imaginário da presença cultural da França, o que dá a sensação que são muito mais as pessoas. Mas a história da presença francesa na região de Campos, na grande região de Campos, é uma história interessante porque, afinal, tem poucas regiões no Brasil que têm que junta tantas experiências. A primeira experiência, vamos dizer, é a experiência na época do início, nos primórdios da colonização portuguesa, primeira metade do século XVI. E aí a gente encontra na região, sobretudo, Cabo Frio, a presença de franceses que vêm
ou recuperar para o Brasil, ou também comprar pássaros, etc., para ter plumas, penas, enfim, de pássaros. E aqui eles deixam esses franceses jovens que vão ficar dentro dos tribos indígenas e que vão aprender e que vão servir no momento das negociações, da chegada de barcos e que vão aprender um pouco a língua. Então, a gente encontra, bem antes dos primeiros dicionários oficiais entre português e botocudo, por exemplo, desde o início do século XVI, encontramos nos arquivos da França algumas páginas de dicionários para saber como falar em francês e em língua indígena da região. Então, houve mesmo essa presença e até a arqueologia mostra elementos desta presença. Por exemplo, foi encontrada a famosa Casa de Pedra, que está indicada em alguns mapas, sobretudo um mapa bem famoso, um mapa francês de 1576, de Jacques Vaudeclés, e que mostra Cabo Frio e a Baía de Guanabara. Então, aqui está indicada a Casa de Pedra dos franceses. Bom, primeira experiência, então, essa experiência da pirataria. Um pouco depois, tem uma experiência importante simbolicamente, mas em número não, mas simbolicamente a presença de padres capuchinos na evangelização aqui dos tribos indígenas da região e que vão participar da criação de Guarulhos. Então, a gente está correndo atrás desses padres capuchinos, mas eles vão deixar uma história, uma sensação de que foram evangelizados por franceses. A gente pode continuar remontando um pouco no tempo, na cronologia, e chegar já quase no final do 18, início do 19. Aqui a gente encontra viajantes e naturalistas, o famoso Saint-Hilaire, que passou na região, mas outros também que vieram. Então, podemos dizer que tem um olhar dos viajantes franceses, dos naturalistas, sobre a especificidade desta região. Também não são muitos, mas deixaram registros escritos, deixaram também registros, às vezes desenharam, enfim, isso deixou um marco histórico. Depois vão começar a aparecer outras experiências, que são as experiências das colônias agrícolas. E aí a gente encontra em vários lugares da região, em torno de Campos. Tem o Pedralisa, em 1842-43, depois tem Valão dos Viados, a partir de 47, mas a gente vai encontrar um pouquinho mais tarde na região de Carangola também, uma outra pequena colônia de franceses. Enfim, essa história das colônias agrícolas de franceses é impressionante de ver como, numa região tão pequena como a região... na escala do Brasil, né? Como houve tantas... uma presença francesa importante. Às vezes são 60 pessoas, 40, mas, enfim, houve francês. Também, no momento, vamos dizer, de uma forma de idade de ouro de Campos, meados do século XIX até o fim do século XIX, tem uma presença na cidade de comerciantes franceses, de modistas, e essa presença hoje ainda deixa marcas na cidade. A gente vê fachadas com nomes franceses, etc., e que foram construídos por estes franceses. Tem franceses também que vieram com uma formação de engenheiro para participar da renovação urbana, etc. Então, eu acho que poucas regiões no Brasil, e talvez nenhuma região no Brasil,
concentrou tantas experiências da presença francesa, que vai da pirataria até, enfim, evangelização, colônia agrícola, presença urbana, quanto a essa região de Campos. Por isso, para mim, eu acho que tem uma singularidade dentro da história da presença francesa no Brasil. Tem duas coisas nesse projeto que eu sou muito fã, muito fã. Eu sou uma ávida defensora da história regional, entendendo a história regional como uma ponta da história conectada, da história global. Eu acho que você pensar em história global sem pensar em história regional, eu acho que a gente está dando um salto muito importante para sair daquela história local que se praticava aqui, né? A gente sabe, é um valor imenso que a gente recebeu dos chamados memorialistas. Eu não gosto de categorizar memorialista, historiador, é o valor que tem a obra para aquele momento, para aquele período, e que a gente acaba herdando. Mas eu acho que a gente está dando um salto na historiografia imenso, e também por reunir nesse momento, no grupo de pesquisa, pessoas de diferentes áreas. Eu acho que isso renova o olhar para o tema que já é pesquisado, né? Há muito tempo por vocês trazendo esses novos pensadores, e um pessoal mais jovem também, gente, como você falou, que apostou na pesquisa, né? Então, eu acho que isso traz pontos muito positivos para o que a gente está fazendo, né? Sim. Então, você tocou a palavra certa, história conectada, a expressão certa. O que a gente quer fazer dentro dessa pesquisa não é uma monografia sobre Campos, mas é mostrar como Campos é um lugar onde vem se conectar várias escalas, escalas mundiais, os deslocamentos dos franceses justamente para Campos favorecem essas conexões. Então, nossa proposta é realmente integrar pensar essa presença francesa dentro de uma história conectada. Mas uma coisa também que eu quero deixar claro, que o objetivo não é apenas de fazer uma história positiva da presença francesa, porque a presença francesa não foi apenas uma presença positiva, foi também uma presença complicada, complexa. Houve muitos debates sobre algumas atitudes destes franceses, por exemplo, em relação à escravidão. Na França, em 1848, a escravidão acabou, uma lei acabou com a escravidão. E essa lei tinha por objetivo de ser extraterritorial, ou seja, não era aplicada apenas na França, mas era aplicada a todos os franceses, onde estavam instalados. Houve dificuldades para aplicar, evidentemente, essa lei. E aqui, o consulado da França, no Rio, passa o tempo explicando, mas a gente não consegue, os franceses continuam com escravizados, como proprietários, etc. E vai demorar anos, décadas mesmo, isso. Então, a gente quer recuperar também essa história, para mostrar como os franceses se aproveitaram desse... Não era um vazio jurídico, mas, enfim, uma dificuldade que tinha o consulado da França para aplicar uma lei. Uhum. Eu queria pedir ao Douglas para colocar algumas imagens que a gente trouxe aqui na tela, para mostrar um pouco dessa presença do século XIX que a gente está comentando, mas para quem está em casa poder materializar um pouco isso, né? Ali a gente tem, pessoal, o Largo João Renner, né? Fica ali onde hoje é o calçadão. Dá para ver aqui no cantinho da tela do lado esquerdo as torres da catedral, da antiga catedral, né? Então, é uma foto muito o Largo bacana. João Renner, o Largo João Renner, isso, da relojoaria. Ali a gente tem o Bon Marché, né? Com as propagandas de cerveja. Pode passar, Douglas. A segunda foto, um leilão, né, do vice-consulado da França, né? Gente, Campos teve um vice-consulado da França, né?
Esse é muito importante. Esse é muito importante, o que testemunha da importância da presença francesa. Sim. Porque, finalmente, o Rio de Janeiro não estava tão longe dessa região. Mas para tomar a decisão de criar um vice-consulado é porque tinha várias casas a resolver na região. Então, nos anos acho que final de 30, início de 40, que a França toma a decisão de criar um vice-consulado aqui. E é uma decisão muito importante, muito simbólica. E vai ter vários vice-cônsules da França em Campos. Isso é um aspecto muito interessante. O nosso programa, Lohan, ele é assistido por pessoas da área, estudantes, jovens, mas também pessoas que querem aprender um pouco mais sobre a história da região. Então, se você tem alguma pergunta, hoje, infelizmente, a gente não conseguiu gravar ao vivo, porque normalmente é ao vivo, mas deixa a sua pergunta aqui, deixa o que você quer saber, que a gente encaminha para o professor Lohan. Tenho certeza que ele vai ter o maior prazer em responder. Falando sobre os vice-consulados, porque é algo que eu já tinha recebido no meu privado, um jovem pesquisador que queira pesquisar sobre o vice-consulado em Campos. Lá no arquivo, nós não temos nada além dos jornais para fornecer fontes para esse jovem pesquisador. O que você sugere, Lohan? Então, pegar o avião, viajar para a França. Estudante vai ter que conseguir bolsa de história. Viajar para a França. E tem 2 lugares na França para chegar a estas informações. Primeiro é o Centro dos Arquivos Diplomáticos de Nantes. Nantes é uma cidade portuária da região oeste da França, e aqui tem todos os arquivos consulares da França. E tem os arquivos do vice-consulado de Campos. Só que quando realmente decidimos entrar nessa pesquisa, é o momento em que, lá no arquivo diplomático de Nantes, minha universidade fica a 150 quilômetros, então para mim é simples. O arquivo decidiu entrar com um projeto de renovação de todos os arquivos do Brasil. Então está fechado, não posso ter acesso. Nossa. Então, não sei quando vai ser liberado. E tem Você vai ser o primeiro da fila quando for. Com certeza. Tem um outro lugar que é Paris, La Courneuve, onde tem, desta vez, os arquivos do Ministério das Relações Exteriores. E foi aqui, por exemplo, que encontrei o famoso selo escrito Vice-Consulado do Brasil a Campos. Então, são esses 2 lugares. Esse lugar que fica em Paris, Ministério das Affaires Étrangères, e Nantes, o Centro dos Arquivos Diplomáticos. Eu acho que o nome de quem me mandou foi Emanuel. Emanuel está aí, respondido, já sabe por onde começar. É isso aí. Douglas, temos mais imagens? Coloca pra gente, por favor. Esse é o curtume do Júlio Feidi, pessoal. Para quem não sabe, o Júlio Feidi foi prefeito da cidade de Campos, mas ele é muito conhecido na cidade por ter escrito uma obra chamada Subsídios para a História de Campos, dos Goitacazes. Né? Então, mas nos arquivos de Nantes tem uma carta de um Feidi, originário de Carcassonne, na região sudoeste da França, e que escreve que quer vir com a família no Brasil. Ele escreve para o cônsul da França no Brasil e dizendo que quer trabalhar a terra e pedindo um apoio para o projeto. Então, só tem essa carta aqui. Que massa. E a família Feidi em Campos é uma família ainda hoje interessada no seu passado. Eu sei porque eu tenho alunas que recorrentemente falam sobre isso, então tá na hora de buscar. Lohan, eu queria que você falasse um pouquinho. Eu acho que é algo muito simbólico quando você falou hoje mais cedo sobre como Campos, né, sobre essa região que a gente estuda, acaba representando uma área privilegiada para a gente entender todas essas questões. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as 2 colônias agrícolas, porque, por exemplo, São Fidélis desconhece, ou boa parte da população de São Fidélis desconhece a história do Valão dos Veados. Uma vez eu cheguei para alguém, né, um fidelense, e falei: colônia em Valão dos Veados. Não, lá só tem Valão dos Milagres, aquela história. Eu falei, tem Valão dos Veados, sim, tem São Fidélis. O Lohan conta pra gente um pouquinho dessas experiências. Então,
o Valão dos Viados, quem sabe muito mais é Isabel, né, que trabalha com o Valão dos Viados, mas é um projeto bom, nasce em 47, eu acho, e aí um projeto inicialmente ia começar com um sistema de colonato, depois foi um pouco transformado, mas o objetivo era bom, também a gente tem essas famosas modificações da legislação sobre a terra que vai chegar em 1850 com a Lei das Terras, mas antes tem todo um conjunto. A Lei das Terras vai codificar um conjunto de decisões. E o objetivo era justamente de pegar essas terras supostamente sem donos, para cultivá-las e utilizar imigrantes europeus. Então, mas evidentemente são terras ocupadas ou presencialmente ou simbolicamente por, justamente, tem o famoso desenho do Debré desenhando um índio coroado na região de São Fidélis. Então, essas colônias, esses migrantes europeus, quando vieram, não sabiam que eles participavam de um projeto de recuperação das terras que pertenciam. Não é a questão de pertencer, porque eu acho que os povos indígenas eles não dizem que são donos da terra. Eles fazem com a terra. Eles são a própria terra. Então, eu não vou dizer que pertencia a eles. São os europeus que vão trazer essa noção de pertencimento. Mas isso fazia parte desse projeto, justamente de afastar essas populações indígenas. Então, esses franceses, sem saber, vão participar deste projeto. E, de fato, hoje, Colônia dos Viados, em 2009, fomos com Isabel procurar essa Colônia dos Viados e foi muito complicado, e a tal ponto que conseguimos encontrar uma pessoa que mostrou um documento cartorial onde estava indicado escrito Colônia dos Viados, mas não chegamos a ter mais informações. E quando, o ano passado, fizemos um trabalho de campo nessa região, conseguimos encontrar, mas depois de muita luta, né, uma descendente destes franceses, da família Panisset. E ficamos em contato com essa família que mandou muitas informações sobre uma festa dos primos da família Panisset que aconteceu nos anos 2000, nos anos 2000, não sei exatamente quando, não sei se tem ainda hoje, mas tem uma memória, uma presença, e eu acho que isso é importante. Nosso trabalho também, isso até agora é um pouco difícil, seria encontrar arquivos privados. É o nosso objetivo. Nosso objetivo junto com o arquivo aqui municipal, porque arquivos a gente tem na França e no Brasil, mas o que vai realmente mostrar, talvez um pouco, nos colocar em contato com a carne mesmo, a carne humana. Quando uma pessoa vai escrever uma carta, dizer, sei lá, qual foi a experiência dela, etc. Isso são as pessoas que guardaram cartas e tudo. E a gente precisa disso. Isso é um elemento, por exemplo, não era historiadora, mas tanto faz, pesquisadora francesa, Françoise Massat, nos meados dos anos 1970, trabalhando numa universidade na Bretanha, de repente, num vilarejo, fala do Brasil e alguém diz, mas a gente tem muitas cartas do Brasil. E foi aqui que ela descobriu 100 e poucas cartas de um francês chamado Alexandre Bretel e que participou da aventura humana de Carangola. Enfim, foi uma maravilha. E a partir disso,
todo um aspecto da presença francesa na região de Carangola foi conhecido. Sem essas cartas, a gente não teria conhecido tantas informações. Por isso que vou aproveitar desse canal para fazer um apelo. A gente, por favor, se vocês têm qualquer coisa em relação à França, dos seus antepassados, que fosse uma coisa de hoje, uma coisa de outrora, enfim. Por favor, entre em contato com o arquivo, porque isso é muito precioso. A gente precisa disso, é uma preciosidade. O objetivo não é pegar. O objetivo hoje a gente pode reproduzir, tem elementos, então não é para desapropriar vocês dessas coisas, porque fazem parte da história familiar. O objetivo não é isso, mas saber que existe, ter a possibilidade de fazer reproduções para que futuros historiadoras ou historiadores possam trabalhar. É muito importante. A gente sempre deixa uns apelos aqui no ar e geralmente funcionam. Então tá aqui o apelo do professor Laurent, pessoal. Se vocês têm acervos familiares que estão relacionados com essa presença francesa, arquivos familiares, fotografias, documentos, né? Qualquer coisa que conte um pouco da história dessas famílias, pode procurar a gente, que a gente coloca vocês em contato com o professor. Gente, nada se compara ao trabalho de campo. Ano passado, vocês não imaginam a epopeia que foi. E quem não desistiu, porque eu já tinha dado por vencido. Quem não desistiu foi Laurent e Isabel. Exato. E aí eu tava já no ônibus cansada, ouço, Rafaela, aí saí correndo. E de fato, gente, aquele momento foi emocionante, né? Gratificante, assim. E temos provas e mostras desse momento. Douglas, são as últimas fotos, tá? Como aula de campo. Coloca pra gente, por favor. Mas inédito pra quem tá em casa. Pra quem tá em casa, são fotos quase pessoais, né? Esse foi o grupo que esteve em São Fidélis, né, no ano passado, nessa aula de campo. Aí nós estamos na igreja da Usina Pureza, pode passar. Na própria Usina Pureza, né, um edifício belíssimo que está sendo revitalizado. E esse, gente, foi o personagem que salvou Panicé. Gente, fala quando ele falou do naufrágio, que todo mundo se arrepiou, né, daquele momento. Não, é porque ele é justamente um descendente dos Panicé. Começou assim, justamente como você falou, uma parte do grupo estava cansado, queria voltar. Eu falei, não, mais uma pergunta, mais uma casa, eu vou ver. Então fomos a pé correndo e tinha Isabel, começamos, não realmente francês, não me fala nada. E de repente eu me lembro que Gustavo, mas você é bem branquinha. Ah, mas sim, eu sou descendente de franceses. E aí ela começou a dizer, mas eu tenho alguém, vou dar o endereço do Panicé, esse senhor, e fomos até lá. E foi maravilhoso, porque ele contou como aí evidentemente tem uma parte de como a história ficou contada dentro da família, que é diferente do que contam os arquivos. Sim. Mas tanto faz, porque o problema, a gente não está aqui para escrever uma verdade única. Tem a verdade histórica dos arquivos, isso é uma coisa. Mas também tem, eu diria, a realidade do discurso familiar, que deve ser considerado, que é muito importante, que ele faz parte da construção familiar. E essa coisa justamente de um náufrago que teria acontecido no sul do Brasil, de uma pessoa voltando da Califórnia, porque uma pessoa que foi buscar ouro na Califórnia nos anos 1800, final de 40, e depois naufragou, chegou no Brasil, depois do Brasil, como não sabe, chegou no Valão dos Viados, etc. Mas, de fato, uma parte da história tá verdadeira, porque houve Panicé na região da Califórnia.
só que é uma região, é uma família grande da região do Jura, na França. O Jura fica do lado da Suíça. E é uma grande região que vem de... essa família vem de uma cidadezinha chamada Saint-Claude, que faz relógios e tudo. E uma parte deve ter emigrado para a Califórnia, outra parte para o Brasil. Mas tudo se juntou na história da família. Por enquanto, não consegui articular as duas partes da história, mas é um desafio ainda. Sem dúvida. E foi incrível, né? Foi incrível. Para quem não está entendendo nada, a gente, ano passado, teve o segundo encontro do grupo de pesquisa Presença Francesa na ecorregião de São Tomé. O primeiro foi online, não foi? Ainda no período de pandemia, quando o grupo deu início, né? Se juntou, na verdade, a Lohan e a Maria Isabel nessas pesquisas. E ano passado foi o primeiro presencial e o segundo encontro do grupo. Então, nós tivemos um dia de apresentação de trabalhos na UENF e no segundo dia foi a aula de campo a São Fidélis. Passamos também por Pureza, né, que é uma localidade emblemática. Fomos ao cemitério, procuramos os túmulos dos franceses e depois o Lohan e a Isabel foram até a localização da antiga colônia de Valon dos Veados. Atualmente é colônia, né? E lá que a gente foi procurar essas famílias e quando todo mundo já tinha desistido, eles encontraram a família Panicé. Vamos aproveitar que a gente falou sobre usina. Usina é parte da cultura, da identidade local, né? Não tem como descolar Campos dessa história que não é só passada, é o presente ainda da nossa região. Uma cultura material muito forte. E no século XIX, passagem do XIX para o século XX, a gente tem uma influência muito grande de franceses na montagem e construção de várias usinas na nossa região. Queria que você falasse, porque é algo que as pessoas também, às vezes, não percebem e que é tão presente na nossa realidade. Então, são usinas açucareiras, né? Como dizer, no início, final dos anos 1830, início dos anos 1840, tem, pelo menos na França, um debate para saber, porque a França, dentro das Antilhas, Martinique e Guadalupe, tem plantações de açúcar. E funciona o mesmo sistema, funciona com cada plantação tem o seu próprio engenho. E começa a surgir propostas de suprimir os engenhos e de criar usinas centrais para todas as plantações, para trazer a cana-de-açúcar. E aqui é um senhor chamado Jean-François Keil que vai implementar na Guadalupe, na ilha da Guadalupe, em 1843, a primeira usina central de açúcar. E esse mesmo homem monta uma sociedade que vai falir, mas que continua com o nome de Antiga Sociedade Keil, e essa antiga Sociedade Keil que vai construir em Pureza essa usina central. Então, a partir da experiência das Antilhas, porque eu acho que foi feita em 1875, em Pureza, então é uma ideia, é um momento, a gente fala de história conectada, porque tem muitos debates dentro do mundo sobre como melhorar a produção do açúcar, etc. E a ideia das usinas centrais surge justamente nessa busca de melhoramento da produção, com a centralização dos meios de produção distintos do meio de criação da cana, né? E isso vem de uma experiência das Antilhas. Mas é impressionante aqui na região, por exemplo, a gente está trabalhando com a Isabel sobre debates de pessoas que trabalharam na Ilha da Réunion, no Oceano Índico, de franceses, que tentaram trazer uma experiência que fizeram lá
aqui na região de Campos. Então, nossa proposta é justamente de integrar nossas leituras dentro dessa perspectiva conectada. Essas circularidades, né? Sim, isso é muito interessante. A gente tem imagem também de Pureza. Douglas, coloca pra gente, olha aí, a Vila de Pureza, né? E é interessante, para quem vai à Pureza hoje, né, ver esse casario conservado, né? A presença francesa lá foi bastante significativa, e ao fundo, a usina de Pureza. E aqui em Campos a gente tem outras, né, que foram... E nessa usina tem no prédio que teria sido, aqui não conseguia encontrar nenhuma informação mais precisa, mas teria sido desenhado na França por um arquiteto francês, e as plantas mandadas para a região. E a gente encontra no prédio principal também um relógio. Um relógio muito importante, porque o relógio chamado relógio Colin de Paris, e tem um nome, Paris, e o relógio Colin de Paris, ele é um grande relojoeiro urbano, Colin, e até Notre-Dame encomendou, nos anos 1850, um relógio para Colin. Então, como assim, um dos mais famosos fabricantes de relógios urbanos, Colin de Paris, vai receber uma encomenda e chegar até Pureza. Eu acho isso maravilhoso hoje, que realmente. É incrível. A história é incrível. Lá fala um pouquinho das outras usinas, né, que você tem pesquisado o tema. Pois é, aqui em Campos a gente também tem a Cupim, né, que depois vai agregar também a Paraíso. A Paraíso, ela já existia desde o século XIX, ela foi construída pelo 2º Barão de São José, aqui da região. Depois o filho dele tocou por um tempo, até que ela foi agregada ao patrimônio da... Agora eu não vou arriscar falar esse francês, né? Me perdoe, Laurent, me perdoe. A Société Sucrière Brésilienne. Ó, viu? Nem foi tão ruim. Foi muito bom. Béguincé. Isso. Então, mas a gente pode voltar sobre a história da família C, essa Y, porque essa família está muito importante na introdução da técnica de transformação do açúcar aqui no Brasil. Exato. E a gente tem o Sense. Como é que é a pronúncia? Sans. A gente fala Vitor Sense. Que é uma figura também, um francês que vai estar envolvido na montagem dessas usinas, depois ele vai ter a sua própria indústria. Ele também tem uma relação com o solar do colégio, com o engenho que funcionou no solar do colégio. A gente encontrou alguns registros de que em 1907, ele mais um sócio compram esse maquinário desse engenho do solar do colégio e transferem para Tocos, para a atual usina Paraíso, onde vai ser depois instalado, né, a usina, de fato, com esse grupo administrando. Então, a gente tem muitas histórias conectadas por aqui. Várias. Várias. Deixa eu também deixar um registro aqui, porque eu tenho certeza que ela está nos ouvindo. A gente não quis ser abusado e falar assim, vamos gravar com o Laurent e depois com a Isabel e monopolizar o tempo deles. Mas a gente já deixa o convite no ar para conversar com a Isabel sobre os nossos sertões, sobre a questão dos Guarulhos, dos Capuchinhos. Então, na próxima vinda a Campos, por favor, já vamos colocar na agenda. Isso aí. Tenho certeza que ela está nos ouvindo ali, tá ali com a gente. Gente, ainda sobre as usinas, eu esqueci de mencionar o Engenho Central de Quissamã, que é, né? Isso mesmo, que visitamos também, num trabalho de campo. Maravilhoso, uma arquitetura maravilhosa, né? E hoje está inacessível, mas é um prédio importantíssimo também dessa presença francesa aqui com a Caio. E com a Philips Lille, né? Gente, a gente está treinando francês, a gente está tentando, estamos tentando. Laurent, e fala um pouquinho agora sobre os projetos futuros para o grupo de pesquisa. Pode começar com o futuro do dia 11 de agosto, a aula de campo. Com certeza. Dia 11 de agosto é um momento muito importante, porque a gente vai
Porque o objetivo de juntar pessoas para trabalhar sobre a presença francesa não é apenas de juntar pessoas que vão ficar isoladas, cada uma no seu canto, para trabalhar com arquivos. E também participar juntos de trabalhos de campo. E isso é uma coisa, para mim, essencial, para a Isabel também. Então, já fizemos vários trabalhos de campo. E no dia 11 vamos em Cabo Frio, justamente encontrar uma colega arqueóloga, Jane Cordeiro, que participa do projeto e que encontrou a famosa Casa de Pedra dos franceses e que encontrou pequenos elementos de cerâmica, etc., que mostram essa presença francesa. Então, vai ser um momento importante. Temos pensado em outros momentos também de trabalho de campo para ir a outros lugares, Carangola, o Rio Itapemirim, enfim. E isso vai continuar, porque dentro, e isso é o outro elemento desse futuro, a gente vai publicar um livro. Já temos uma boa base neste livro, mas a gente vai publicar um livro coletivo e dentro do livro coletivo vai ter nos anexos o resultado dos nossos trabalhos de campo. Então vai ser 5 ou 6 trabalhos de campo com fotografia, registros, etc. O historiador produzindo seus próprios arquivos ao mesmo tempo. E o objetivo é publicar o livro, vamos dizer, a partir de setembro de 2024. Sabendo que o livro já está bem adiantado. Temos quase 180 páginas escritas e tudo. E participar em 2025 vai ser um ano cultural cruzado França-Brasil. Então, aqui em 2025 vai ter muitos, sei lá, imagine, no Brasil... e espero na região de Campos eventos ligados a essa questão da presença francesa, da cultura francesa no Brasil. E poderíamos participar com este livro. Por isso que este livro não é o fim da aventura, é o início de uma outra aventura. Como fala o Sofiati, a gente vai colocar volume 1. Deixando aberto. Verdade. Para você que está assistindo o programa agora, no dia, tô até perdida, 11, né, sexta-feira, entra nas redes sociais do Arquivo Público de Campos que você vai poder ver as fotos, vídeos desse momento que a gente está gravando no dia anterior. Tá todo mundo ansioso por esse trabalho. Então, você pode conferir tudo no Instagram e também no Facebook do Arquivo Público de Campos. Isso. A gente está aqui enquanto historiadora. Teoricamente, não tem nada a ver com o arquivo, mas a gente sempre puxa a sardinha, não tem como. Não tem jeito. Lohan, uma coisa, eu tenho uma pergunta difícil que a gente faz para o historiador, é sempre pedir para ele privilegiar um caso, escolher um caso. Mas nessas suas andanças por arquivos, nessas suas andanças por campos e região, cita para quem está em casa um caso que você considere muito emblemático. É a pergunta difícil. Inesperada. Ela já sabe. Ela sabe. O que eu posso... Bom, só um momento nessa região. Para mim, porque para mim foi uma descoberta, eu acho que foi o início para mim de uma aventura, eu vou dizer, intelectual e amorosa, e eu acho que isso é importante na vida, de mostrar que a gente não separa apenas a vida intelectual, também nasce de paixões. Então foi quando, como falei, esperando um documento, eu encontrei nessas gavetas da Biblioteca Nacional essas cartas de franceses que eram queixas, na realidade, de franceses do Valão dos Viados. Sem essa descoberta, não sei se eu teria chegado até Campos, e não sei o que teria acontecido. Então, para mim, é o elemento central. E, de fato, dentro desse maço que encontrei,
tinha muitas cartas de franceses. Então, quando falava que a gente precisa de cartas, porque um documento administrativo é um documento um pouco frio, de maneira geral, mas uma carta de uma pessoa ou de um grupo de pessoas que vão se queixar de... Então, aqui a gente chega, como dizia o historiador francês Marc Bloch, o historiador é como o ogro da história, ele se nutre de carne humana. Então, nesse maço, encontrei carne humana, e sem essa carne, talvez não teria chegado até Campos. Tinha esse Jean Vianney, me lembro do nome do Jean Vianney. Que é aquele momento que talvez o seu destino, né, para quem acredita, tenha sido ali. Mas são momentos assim, né? São momentos de... nesse momento, sempre fiquei interessado com essa questão dos franceses no Brasil, mas sim, eu tinha escrito em 1999 um artigo sobre a presença francesa no Brasil no século XVI, mas, e realmente foi um grande achado, eu acho que, foi importante, muito importante, aliás, na minha trajetória. Deixa eu fazer uma pergunta agora que não necessariamente tem a ver com o nosso tema. Quem está imerso na cidade, às vezes, tem dificuldade de olhar Campos de uma outra maneira. Você vem acompanhando a luta do arquivo ao longo de todos esses anos, desde 2009. Tem acompanhado também os últimos anos, desde a pandemia, aquele manifesto que nós tivemos que fazer. Lohan participou com a gente de seminário online na tentativa de manter o arquivo, apesar de fechado fisicamente, atuando ali no dia a dia, né, sendo lembrado pelas pessoas. De 2009 para cá, a gente deveria ter avançado muito, né, num arquivo mais estruturado, digitalizado. Quando você olha para o arquivo de Campos, o que você pensa que falta, o que a gente pode ter melhorado, mas o que você acha que pode ser... feito principalmente de um pesquisador que tem experiência de uso de outros equipamentos culturais, de outros espaços, né? Olha só, como dizer, eu trabalho muito mais com os arquivos do Brasil do que com os arquivos da França. Sim, eu vou nesses arquivos diplomáticos, etc. Bom, na França, mesmo se os arquivos estão passando por um momento difícil também, porque, vai saber, para a maioria dos governos, dos poderes públicos, a cultura e a história não importam muito, não fazem parte das prioridades. E vou dizer que aqui a situação é ainda pior no Brasil. Ainda pior por vários motivos. Governos diferentes que realmente não consideravam a cultura como importante, pelo contrário mesmo, como perigosa. E a gente sabe muito bem que um país, uma região, uma cidade que não cuida da preservação do seu passado, não prepara seu futuro. Todas as ditaduras querem, em primeiro lugar, controlar a história. Então, para mim, a verdadeira defesa da democracia começa também com a defesa dos arquivos. Então, eu acho que o que importa, em primeiro, é se conscientizar de que isso, defender um arquivo, não é apenas uma questão de custo, é uma questão de preservação da democracia no Brasil, numa região como Campos. E para mim é muito importante. Se a gente consegue conscientizar e não apenas falar em termos de custo de salário, custo de tudo isso, a gente vai avançar um pouco. E, de fato, hoje eu vejo, e recentemente eu falei, mas como eu conseguiria fazer um doutorado hoje no Brasil? Porque eu escrevi 15 dias atrás para o Arquivo Nacional para pedir documentos. Até agora não recebi nenhuma resposta e não posso entrar. A gente não pode entrar no Arquivo Nacional. Se eu quero ir no Arquivo Público do Estado do Rio, por exemplo, procurando informações sobre Pedralisa, porque estou procurando informações sobre Pedralisa ainda, não consigo. Eles não deixam.
eles me responderam, a gente vai ver o que está digitalizado, etc. Então, primeiro, eu acho que o que falta é ter um acesso presencial. Nada é importante digitalizar, faz parte, eu acho que é muito importante de digitalizar, mas o acesso presencial a um arquivo é fundamental para mim, porque a gente tem que se deslocar para estar num lugar diferente para ser inteiramente dentro do nosso assunto, para ver, eu diria mesmo, sei lá, é uma sensação quase carnal de estar em relação com o documento. Um documento é um cheiro, às vezes um cheiro estranho, mas ele tem um cheiro. A gente precisa ficar com essa relação sensível com o documento. Então, preservar a possibilidade de um acesso presencial. É importante digitalizar, mas não vai resolver tudo. A presença no arquivo é central. Por isso, eu admiro a luta que vocês estão fazendo para manter vivo esse arquivo e a possibilidade disso. Mas eu acho que, sobretudo, espero que alguém dos poderes públicos possa ouvir isso. Um arquivo não tem custo, não custa nada. Não ter arquivo custa a possibilidade de ver o fim de uma experiência democrática. Esse é um custo que não dá para medir em termos de dinheiro. Então, por favor, nem tudo na vida pode entrar numa tabela de custo, vantagem e inconvenientes. Fred Parente, já temos nosso corte, por favor. Esse eu vou usar de forma privilegiada. Mas foi muito importante você falar isso. Obviamente, a pergunta foi proposital, porque a gente sabe, porque além de gestoras, nós também somos pesquisadoras e a gente sente todos esses problemas. E no arquivo, apesar de tudo, gente, a gente tenta ter um contato humanizado. A gente funciona de fato como intermediário do pesquisador e a documentação. Então, você é testemunha disso, né? A gente tenta facilitar e tornar aquela experiência uma experiência profissional importante também, né, Ana? Exato, exato. Inclusive, hoje estávamos no seminário, mas estávamos respondendo aos pesquisadores o dia todo, né? Então, essa resposta rápida, esse atendimento em que a gente direciona, isso é extremamente importante, né? Eu acho que até para o sucesso das pesquisas, né? Porque a gente acaba conhecendo partes do acervo que o pesquisador não vai entender olhando uma listagem, um inventário desse acervo, né? Então, fundamental a sua fala, Lohan. Obrigada. É isso. Gente, acho que a gente está terminando. Eu quero que o Lohan fale um pouquinho agora nesse momento, para a gente poder encerrar, das expectativas para 2025, porque eu sei que tem algo acontecendo, vou deixar para você falar, e de que forma você pensa que não só o grupo pode estar atrelado a uma programação maior, de que forma Campus também pode ser promotor de programações integradas. Então, 2025 está começando, está nascendo o projeto e já comecei a falar, até fui convidado para um almoço oficial na residência do embaixador do Brasil em Paris. Eu falei do nosso projeto, eu falei com o adido cultural do Consulado da França no Rio de Janeiro, do nosso projeto, e eu acho que aqui também em Campos vai ser importante de falar com os poderes públicos, a prefeitura, disso, porque a gente não pode deixar passar essa oportunidade que vai oferecer 2025 para mostrar um pouco o que foi essa presença física e cultural da França na região. Então, a gente vai ter que inventar alguma coisa. Por enquanto, como oficialmente nada foi divulgado sobre essa questão do ano cultural da França no Brasil e do Brasil na França, é difícil se posicionar, mas é importante de já informar os poderes públicos que isso vai existir. A gente não sabe se vai ter quais são os recursos que vão existir, mas pelo menos vai ter uma repercussão mediática, etc. É importante estar aqui, é muito importante.
faremos algo. Seria a retomada da presença francesa, de fato, na região, na ecorregião de São Tomé, né? Para além da pesquisa. Lohan, só agradecer pelo seu aceite ao nosso convite. Hoje foi um dia pesado de seminários, de apresentações o dia inteiro. Estamos aqui ao final do dia gravando o programa que vai entrar no ar no dia 11. Então, nossos agradecimentos a você por estar aqui hoje com a gente. Muito obrigada a vocês duas. Vocês têm história. Gente, um beijo grande para vocês. Fiquem ligados, porque já semana que vem tem programa. A gente vai falar sobre turismo em Campos e região, né, Lá? É verdade, hein? Assunto importantíssimo também, hein? Tá na pauta e vai ser ao vivo. Terça-feira, coloca na sua agenda. Terça-feira, 20 horas, estaremos juntos de volta ao vivo. Um beijo grande. Se tem pergunta, deixa aqui que a gente encaminha para o professor Lohan. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.